Bem-vindos a mais um episódio do Isto é o da Joana. Hoje o tema que eu escolhi é o sagrado masculino. Este é um tema que para mim ainda tem aqui muita coisa para ser explorada e obviamente que teria de trazer um homem para falar sobre ele. Então eu escolhi aqui o Diogo. O Diogo também de alguma forma já é conhecido, tanto nas redes sociais, portanto eu sei que tu já és popular por aí e queria que tu trouxesses este tema do sagrado masculino, nos explicasses mesmo, porque acho que ainda há muita gente que nem sequer sabe o que é que isto quer dizer. Então, Diogo, vou-te dar aqui o palco, como eu costumo dizer, e bem-vindo, e podes começar aqui a trazer a tua perspectiva. Então, bom dia. E obrigado pelo convite de estar aqui presente. Às vezes, já não faço às vezes assim tantas lives quanto isso. Por acaso, depois, entretanto, apareceu uma outra, mas é sempre interessante falarmos um bocadinho. Portanto, obrigado pelo convite. Parece. Sobre o sagrado masculino. O sagrado masculino é tão não mais do que conseguimos falar sobre masculinidade, ah, entre homens com homens, não é? Enquanto o sagrado feminino é abordar este tema da feminilidade entre mulheres, com mulheres, o que é ser mulher. O sagrado masculino é trabalharmos este ser homem, o que é isto de ser homem, e abordarmos este tema, abordarmos temas tabus e fazermos toda a passagem que é necessária, como também estávamos a falar, sobre será que eu ainda estou num estágio de criança, de menino, já passei para um estágio de homem? Como é que está a minha vida? Como é que eu posso melhorar? Aprender com quem já passou por estas experiências e fazermos uma troca de ideias. Um, Apesar de ser um tema que está o- logo agora um bocado, e começou lá está, com as mulheres, com o sagrado feminino, mais intensamente há uns anos atrás, sempre existiu. Esta questão do sagrado masculino, na verdade, é dos mais antigos, não era? Quando as tribos, um conjunto de homens se juntava à noite em volta da fogueira com medicinas da terra ou não, para falar não só dos problemas da tribo, debater os problemas da tribo e alcançar as soluções, como falar também dos seus problemas pessoais, não é? De uma maneira íntegra, de uma maneira vulnerável, e que isto na verdade foi-se perdendo e fomos evoluindo para os homens juntarem-se num bar, beber cerveja ou beber outro tipo de bebidas alcoólicas, que os torna numb, falta-me agora a palavra em português, adormecidos. E a ter conversas mais tóxicas, a não conseguir expressar a sua verdadeira vulnerabilidade, os seus verdadeiros problemas, porque o que interessa ali é, pá, a minha vida já está um caco autêntico, eu agora quero tipo, fazer tudo, não é? Aquela hora ou aquelas horas consigam eliminar todas as horas passadas da semana que passou, de porcaria e de merda mesmo que está a Como, acontecer como, naquele como homem. se fosse um escape. Yeah, é um escape, no fundo é um escape. Um, Exatamente porque também, como estávamos a falar ainda há bocado, um, deixou de existir estes ritos de passagem. Um, Apesar de eu falar aqui um bocadinho da religião, porque a religião, por norma, uma religião mais contemporânea, é mais controladora, né? Se eu for falar uma religião indígena, uma religião tribal, são religiões mais ligadas à terra, mais ligadas à natureza, não é? Ao grounding. E as religiões mais contemporâneas, e quando eu digo contemporâneas, não, são com mais de 2000 anos, portanto 2000, 3000, por ali, isto são religiões contemporâneas, são religiões ligadas ao céu, ligadas ao Pai, não é? Tipo, temos as ligadas à Mãe, depois temos as ligadas ao Pai, ao Universo. E são religiões muito ligadas ao Universo, ao topo, ao olhar para cima, não é? Ou seja, enquanto uma religião, e quando digo uma religião, ou tribal, seja o que for, ligada à terra, à Mãe, eu baixo-me perante
a Terra, né? É uma religião ligada ao Pai, ao universo. Eu olho para cima, eu estou abaixo, eu estou tipo num nível completamente diferente. Ok. E então o que estas religiões fazem, o fizeram ao longo destes milénios, na verdade, hum, foi mesmo o controle total do homem com H maiúsculo, homem e mulher. Uhum. E, e para haver este controle total não pode haver homens, tem que haver meninos. Né? Um homem que pensa é um homem perigoso. Né? Quem questiona é perigoso. Quem toma iniciativa é perigoso. Perigoso. Sim. Perigoso porque faz com que o meu plano possa ir por água abaixo. Não é? Este querer constante de querer dominar e dominar a todos os níveis, se eu tiver alguém que questione e que se devendo rebeliar, Sim. hum, faz com que isto seja perigoso. Então vamos controlar e vamos deixar estes homens constantemente numb, e é por isso que existe o álcool, e é por isso que existe o futebol, e é por isso que existem as touradas, e é por isso que existem whatever, tudo Sim. o que seja, tudo o que seja entretenimento de uma maneira excessiva, né? Como tudo, na verdade. Uma coisa é eu ir para um espetáculo de stand-up comedy, rir-me, estar com, tipo, divertir-me. Outra coisa é eu ficar agarrado de tal forma aos resultados de uma equipa de futebol ou de uma tourada Uhum. ou whatever, um Sim. desporto, seja ele qual for, em que eu vivo aquilo como se eu estivesse ali, né? E o meu debate diário com os meus amigos vai ser, em vez de ser sobre a minha vida, em vez de ser sobre política, e política não é sobre políticos, política é sobre política, é sobre o que é que está a acontecer na minha terra, na minha cidade, o que é que eu posso fazer para melhorar. Isto é falar sobre política, não é falar sobre as pessoas em si. Mas também é. E, ou seja, vai desviar o meu centro das atenções daquilo que realmente importa, Sim. para coisas que são tipo super passageiras. Então, esta passagem e esta falta dos rituais de passagem que existe traz muito esta questão da falta de homens íntegros e com valores e que questionem a vida. Ok. E quando tu falas aí em. Portanto, deixem-me já desmistificar um bocado esta parte, do que o sagrado masculino não é nada mais do que esses tais. O facto de ser homem, não é? De ter aqui certas Sim, coisas que os homens precisam ou têm feito ou fizeram ao longo dos tempos entre eles. Ou seja, quase aqui como se fosse este convívio entre homens. Certo? Sexo exatamente. masculino. Sim, Sexo masculino, sim, vamos por assim, certo? Portanto, sim. isto é o alimentar disso. Quando nós falamos em sagrado masculino, é o alimentar dessa, enfim, dessa, desse convívio, dessa partilha entre homens, entre o sexo masculino. E daí poder depois falar-se de tudo o que faz parte da vida de cada um, de uma forma É, certa. Mas tu totalmente. tem numa palavra que eu quero pegar, que é vulnerabilidade, não é? Nós sabemos que a maior parte hoje em dia, não só de homens, não é? Mesmo nós mulheres, mas os homens principalmente, sempre foi ensinado que um homem não pode ser vulnerável, não é? Porque o homem tem de ser aquela coisa, aquela imagem forte, e o homem não chora, tipo aquela frase maravilhosa que nós sempre ouvimos, tipo, o homem não chora, estás a chorar porquê? Não sejas maricas. Tipo, coisas assim lindas, maravilhosas que nós ouvimos ao longo da vida. E achas que isso foi, obviamente, sociedade, religião, tudo que também já falaste, mas achas que isso foi, ou ainda é, porque ainda é, aquilo que fez com que hoje em dia os homens fossem mais para esse outro lado de bebida, café, enfim, futebol, a parte de ter medo de mostrar essa vulnerabilidade entre vocês, entre homens? Na verdade, isso é uma pergunta super interessante. O que é que não é sempre, mas o que
É que às vezes acontece quando um homem está mega, mega bêbado, ou quando tem muita vida. É quando ele vai falar mais das merdas da vida dele. É quando ele de repente desata a chorar. Portanto, é um bocado, parece contraditório, mas sim, é muito por aí. E na verdade, eu próprio já me vi entre a dualidade entre a teoria e a prática. Entre esta dualidade de, por exemplo, a questão de ser provedor. Eu já me senti num relacionamento em que eu sentia pressão de ser provedor, Ok. de ganhar mais, de conseguir trazer estabilidade à pessoa com quem eu estava, porque eu queria que ela estivesse bem, segura. E se eu queria constituir uma família, se eu queria ter filhos, quem era eu se eu não conseguisse trazer estabilidade à minha família? E eu sei a teoria, mas a teoria e a prática, isto são tipo milhares de anos de evolução sempre a bater na mesma tecla, não é? É um caminho muito difícil de desfazer. Ok, então tens essa noção que é muito difícil. Muito. Ok. E nós temos, então, o que tem acontecido, nós temos estado num segundo estágio de relacionamentos, primeiro estágio de relacionamentos, estamos a entrar num segundo e não sei se alguma vez entraremos no terceiro sempre, acho que vamos estar sempre no segundo e terceiro. Em que o primeiro estágio dos relacionamentos é em que o homem trabalha para alcançar coisas, né? Alcançar tal, 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 tal. E depois é quando tem a parceira, tipo, é a minha mulher, a minha parceira, né? E o objetivo é sempre o foco dos objetivos, uma pura energia masculina. E depois temos a mulher, em que tudo o que ela vai fazer vai ser com o objetivo de agradar e de obter algo. Né? O arranjar-se ficar bonita porque quer chamar a atenção daquela pessoa, ou o ser mais querida porque whatever, ok? Ou seja, é tudo tem uma intenção, Ok. ok? Isto é um primeiro estágio de um relacionamento. Depois do segundo estágio do relacionamento é o estamos a ver o imenso hoje em dia. Estamos a passar um bocadinho, já percebi que estamos a passar, não sei se as pessoas à minha volta, mas continuamos lá muito, que é eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, Ah, sim. né? É o estágio do eu vou ser feliz, tu vais ser feliz, e depois encontramos aqui no meio. Ok. A minha felicidade não depende de ti, a tua felicidade não depende de mim, eu não preciso de ti para nada, eu consigo fazer tudo sozinho ou sozinha, né? Eu vou demonstrar que eu consigo fazer sozinho e sozinha. É, é, e nós vivemos, neste caso, nós vivemos muito falta da nossa sexualidade. E este segundo estágio é uma neutralidade sexual, em que eu consigo olhar para uma pessoa extremamente bonita, homem ou mulher, hum, e tipo, não, tipo, é uma mulher, o que é que tem? Quando na verdade por dentro eu estou tipo, uou, que linda, Ok. que bonita. Ou a mulher é exatamente a mesma coisa, em que a mulher vê um homem passar na rua, é um homem. E no fundo e interiormente está a mexer com ela, Ok. né? Nunca É a tinha parte, pensado nessa perspectiva. Sim. é essa parte da negação. O segundo estágio é a parte da negação. Ok. E depois tem o terceiro estágio, que é a parte do ser. É a parte do eu não preciso de ninguém, mas eu quero. O yearning, I yearn for. Eu anseio. Um anseio não de uma ansiedade, o anseio não de ficar tipo, mas o anseio de eu quero, eu também preciso, não é? Ou eu não preciso, mas quero, mas também preciso, não é? E esta parte de viver a sexualidade no sentido mais saudável do género, eu vejo uma pessoa bonita na rua, seja eu homem, seja mulher, independentemente da minha orientação sexual, e eu consigo, porque eu a partir do momento em que eu vejo alguém bonito, extremamente bonito na rua, e de certeza que isto já aconteceu com toda a gente que estiver a ouvir e contigo também, que é, uou, tipo, dá-te aquela vibração no corpo, sabes?
E um segundo estágio vai tipo, não posso olhar. Vou tipo, não, isto não foi nada, o que é que foi isto? Um terceiro estágio vai olhar, sim, vai, já está, porque já está, já aconteceu, vai absorver aquela energia que está a emanar aquela pessoa, leva essa energia consigo para o seu dia a dia e até para o seu relacionamento e deixa a pessoa lá. Ok. A pessoa fica e a energia vem comigo. Isto é abrir-me à energia sexual. Isto é abrir-me, aquela pessoa que passou na rua, é abrir-se, é emanar, só porque sim, não é? É num relacionamento, ou não, ou não, eu dar amor. E a pessoa, não quero. Eu vou-te dar. Quer tu queiras, quer não. Eu estou aqui. Porque o amor puro, faz bem a toda a gente. Porque se eu disser eu não quero o teu amor, e se a pessoa continuar a dar amor, a pessoa que está a dar amor está a fazer algo positivo. Porque senão o que é que acontece? Não queres o meu amor? Então olha, chato, até amanhã, Deus. Se calhar era a pessoa que mais precisava de amor naquele momento, não é? Um homem num terceiro estágio de relacionamento, ou um homem e uma mulher no terceiro estágio de relacionamento, o que acontece é, não há olha, hum, temos que falar, já estamos a passar para os relacionamentos, já vamos passar outra vez para a sagrado masculino. Tá bom? Mas, mas eu gosto muito deste tema. Um terceiro estágio de relacionamentos é quando, olha, oi, microfone, ok, estás a ouvir agora. Não há aquela cena da mulher dizer, hum, epá, olha, temos que falar sobre este assunto, ou temos que falar sobre isto. A partir do momento, isto é um curso, vocês, se quiserem fazer se quiserem fazer doações, estão à vontade. A partir do momento em que eu estou a dizer ao meu parceiro, vamos falar sobre este assunto, a mulher passa a estar na energia masculina. Ok. A partir do momento em que ela traz energia masculina para uma conversa, ele, supondo que seja uma relação heterossexual, ele hum, vai entrar no modo de resolução de problemas. Que não é Eu não lugar. posso, eu não posso pedir a um homem que entre, que seja amável, empático sim, mas que seja emotivo e que fale das suas emoções no seu estado mais puro masculino, hum, quando eu peço para, olha, vamos falar, vamos resolver este problema. Porque ele vai entrar em modo de resolução de problemas. Ah, ok. Então tu sentes-te assim, então aquilo que eu tenho que fazer é isto, isto e isto. Ok, está-se bem, não Então, é? então Eh, não acaba por haver. Tipo, nós queremos uma coisa, mas nós estamos a fazer com que aconteça outra completamente diferente. yeah, Ok, yeah. ok. A ideia é conseguirmos cada um expressar os seus sentimentos, o que estamos a sentir, à medida que os estamos a sentir. E há uma coisa muito importante que é que a mulher testa constantemente o homem, faz parte da natureza da mulher. E o homem tem que conseguir passar esses testes, mas é inconsciente, não é consciente. Às vezes é consciente, mas por norma é inconsciente. De certeza que tipo, tu já deste por ti a fazer, desculpa a expressão, birras ou whatever, que tu ficas, mas the fuck, de onde é que isto veio? Sim, Não é? sim, sim, claro que sim. E às vezes mesmo aquela Isto coisa é, de testar quando tu estás a dizer do género, deixa lá ver como é que ele vai reagir a isto. Tipo, deixa lá é ver uma se ele. cena bué vossa! Isso é uma cena bué vossa. Sim, 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 sim. Claro que sim, claro que sim. Isso é tudo um teste. Diz, desculpa. Sim. Não, eu ia dizer, mas pegando nisso tu estás a dizer do masculino e o que é que para ti, tudo aquilo que tu me disseste em relação aos estágios e até dos relacionamentos, eu não consegui identificar nada que eu dissesse, epá, este é melhor que aquele, ou melhor, não há nenhum bom, no sentido que parece que nós andamos aqui todos um bocado perdidos e nem sabemos o que é que estamos a fazer, porque se tu falaste do estágio um que, ok, a mulher agrada ao homem e o homem só trabalha com um objetivo, não é, de cumprir quase, de fazer check na lista, não é? Tipo, tem que chegar àqueles,
Depois tem o segundo estágio, que ninguém precisa de ninguém, portanto andamos todos aqui, não sabemos muito bem, cada um para o seu lado, não é? Em algum momento encontramos-nos, sabemos lá onde. E tu disseste que é o que nós estamos agora, de alguma forma, quando disseste nós, acho que é para falar em termos de Sim, a sociedade. população. Sim, e depois estás a falar do estágio 3, que é esta parte Uma abertura. da abertura Uma que abertura à tu vida. consegues levar essa energia ou de alguma É forma. muito mais do que isso, mas sim, é uma Sim, abertura à vida. Vamos, é, vamos é, pôr assim. é uma, até podemos, se calhar, uma abertura mais à minha própria vulnerabilidade, às minhas próprias emoções e permitir Hum. que isso exista em mim, na minha Mas vida. sim, mas é um estado puro. Imagina, é o estágio em que hum, a mulher solta as suas emoções de maneira às vezes mais explosiva. Ok, Ou seja, também é preciso que esteja um homem ao lado que saiba lidar com isso, ok, ok, porque ela simplesmente sente e age perante essa emoção. ok, Estás a entender? sim. Então, pegando nisso que tu disseste, o que é que, neste momento que nós todos estamos a viver como sociedade, não é? O que é que, ou, o que é que para ti é o perfil do homem neste momento? Ou do rapaz, porque já, enfim, já falámos um bocado sobre isto, mas tu sentes ou tu acreditas que neste momento ainda temos muitos homens, e aqui sexo masculino, a fazer esta passagem da criança, ou que a maior parte ainda está nesta parte de criança-rapaz? Como é que é que tu, o que é que pelo teu trabalho que tu fazes com homens, o que é que tu tens sentido? Óbvio que eu acho que aqueles que chegam até ti já estão um bocadinho numa fase, não é? Mas qual é a tua perspectiva disso? Não, e mesmo os que chegam até mim. Ahm, definitivamente, os homens estão completamente perdidos. Grande parte dos homens, não é? Ok, Ahm, e, e alguns ainda estão, alguns, a maior parte, ainda está muito na vertente do menino, porque não há esse ritual de passagem. E às vezes realmente nós temos que nos esforçar para ok. conseguir ultrapassar algumas barreiras. Lá está. Um ritual de passagem, no fundo, falando um bocadinho também sobre isso, a mulher tem um ritual de passagem natural, não é? Que é a menstruação. A partir do momento em que tem a primeira menstruação, hum, é o típico, não é? A avó, a mãe, tipo, "Oh, tu agora és uma mulher, tens de É. comportar, tens de ter cuidado, tá, 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 tá." E por norma, por muito que estejam preparadas, eu não sou mulher, mas por muito que estejam preparadas, há de ser sempre um baque, não é? Tipo, uou, o que é que foi isto? Não é? Sim, depois depende da forma como é Ah, abordado o assunto, mas sim, sim, sim. é sempre um baque. Nunca se está pode estar à espera, pode estar preparado, mas nunca se está à espera. E o homem não tem nada disso, não é? Um homem pode ser criança a vida toda. Os rituais de passagem das tribos, que ainda hoje são feitos, mas lá está, nas tribos na África, na América do Sul, e América do Norte, na verdade, também. Um, o objetivo dos rituais é que eles sejam. Um, não vi a palavra. Sejam marcantes, sejam. Não estou aqui a palavra certa, mas que envergonhem o próprio, o self. Ok? Que envergonhem, ou seja, que tragam esta vergonha de mim para mim, em que eu olho para trás e que eu diga, eu não quero ser mais aquele menino, eu não quero ser mais aquela pessoa antes desta experiência, não é? Eu agora tenho um caminho novo para percorrer. E como é que as tribos fazem isto? Por exemplo, colocar a tua mão dentro de uma luva com formigas de fogo, por exemplo, ou saltares com uma liana nos pés de não sei quantos metros de altura, ou ficares enterrada no chão só pela cabeça a noite toda. Este ritual, por acaso, tem umas coisas muito interessantes, porque ele, na verdade, não fica sozinho. Ele pensa que fica sozinho, mas ele não fica sozinho. Esse ritual é muito interessante porque, na verdade, existe sempre um homem, que por norma é o pai, que fica a tomar conta do filho, mas o filho não sabe disso. Ok. Então, na verdade, é um ritual de passagem para os dois. Este ritual é muito bonito.
Ahm, pá, aquelas tatuagens Hum, mais em combatida, ahm, tem que ser marcante, ok, não é? ok. Mas, Diz. mas quando tu falas nesses rituais, a sensação que está-me a dar é que de alguma forma tem sempre que trazer algum sacrifício, dor de alguma forma, dor, enfim, eu não quero dizer sofrimento, porque depois tu podes escolher como é que vais encarar aquilo, não é? Mas tem que Yeah. te provocar alguma coisa fisicamente até falando, é isso? Não, sim, senão ou é prazeroso ou não me causa nada. Não é? Se eu for dizer, olha, resolve este puzzle com 3.000 peças, Ok. o que é que isso me traz? Não é? Não me traz nada. Tem que haver o masculino, o homem, e o masculino, quando digo masculino também, às vezes vou falar um bocadinho dos homens, porque os homens têm 90% dos homens têm mais energia masculina do que feminina, é a sua natureza. Hum, ele quer constantemente viver no limiar, no limite da morte. Hum, É por isso que os homens há mais homens a fazer desportos tão agressivos hum, e é no limite da morte, no limite não é da morte, é do nada. ok. O homem adora viver no nada e a morte é o nada, é a busca pelo nada. Enquanto o feminino é o tudo, é o todo. É o constantemente estar feliz, dançar, pintar. Há um movimento constante. O masculino é o. E então há uma busca constante por este zero. E daí, já deves ter percebido isso, que os homens gostam muito de ir aos limites. Tipo, ir buscar os limites, seja do que for. Artes marciais, cenas de motocross, ou o que seja. Ou ver tipo, o boxe ou as artes marciais, porque é o limite, é a entrada no limite. Um, e então faz parte, na verdade, faz parte da nossa natureza. Como mulher, tu podes dizer, epá, que tipo, a sério, que cena, tipo, what the fuck, porque raio é que vão andar aí à porrada ou o que Sim, seja, sim, sim, tipo, sim. isto não faz sentido nenhum. Mas para o masculino faz todo o sentido. Ok, ok. Estás a Sim, entender? acredito que. E então é super interessante. São temas super interessantes. Mas então, hoje em Nós estamos dia, no segundo estágio, pois é isso, não, sim, não, não cheguei a responder isso. sim, Então estamos mais num segundo estágio, porque não só os homens estão perdidos, e não só é, perdem, cada vez estão a perder mais o seu lugar, na verdade, porque nos últimos, pá, 200, nem 200 anos. Vamos, tipo, nos últimos. Não, mas vamos pôr 200 anos, que não é nada na história da humanidade. sim, Nada. sim. 150 anos, que sejam. O lugar do homem era lá fora. O lugar do homem era no descobrimento, era na procura, no trabalho, o homem trabalhava praticamente, era na proteção. O homem ia para fora e a mulher ficava em casa. O que aconteceu nos últimos anos é o homem deixou de ir para fora. O homem deixou de ter que proteger, o homem deixou de ter que financiar apenas, neste caso o homem masculino, mas o homem também, e o feminino, neste caso as mulheres, porque têm mais energia feminina, por norma, continuaram a ter o seu espaço, continuaram a ter a casa, que é o seu espaço natural, continuaram a educar primordialmente os filhos, pelo menos nos primeiros 4 a 7 anos de vida, há maior ligação com os filhos. Continuaram a fazer este trabalho de mulher. E nem lhes foi acrescentado, aí sim, foi acrescentado mais papéis, que ela pode escolher e muito bem. Aos homens, o espaço é cada vez menor. Ou Ok, seja, o espaço do homem foi sendo retirado da sociedade. Então, os homens estão completamente perdidos. Então, qual é que é o meu papel? sim, Estás a entender? E é difícil ser homem, porque parece que uma mulher se colocar em limites é empoderada. Um homem se colocar limites é tóxico. sim, ok. Então,
um homem tem que estar muito na sua verticalidade e tem que estar muito consciente, e tem que estar muito confiante de si para saber colocar um limite de uma maneira saudável, e perceber que o que está a fazer é o certo. E foda-se, não há coisa mais sexy para uma mulher do que um homem a colocar limites e se manter fiel a eles. Porquê? Isto acontece com mulheres e com crianças. Porque dá segurança. Essa parte da segurança, eu acho que lá está, hoje em dia, eu até já falei, já tenho vindo a falar um bocadinho sobre isto e concordo plenamente com o que tu estás a dizer, é quase como se nós fôssemos um bocadinho para um extremo, em que antigamente o homem era super necessário e era visto como o pilar da família, e hoje em dia nós estamos, então lá está nessa parte que estávamos a dizer, tipo, ninguém precisa de ninguém, mas eu ainda consigo também ver que muitas vezes a própria mulher diz, eu não preciso de nenhum homem, porque eu, na realidade, ok, eu já ouvi homens a dizer se calhar, pá, eu não preciso de uma mulher, mas eu acho que não é tão tipo tão normal ou não é tão natural, porque na realidade, de alguma forma, os homens sentem que de alguma forma precisam, não é? E faz parte, eu acho que todos nós precisamos uns dos outros de alguma forma, não é? Como é lógico. Mas eu acho que essa parte hoje em dia, quanto mais, porque as mulheres estão muito mais empoderadas e há muito aquela coisa de que não preciso de ti para nada, não preciso de um homem para nada, porque eu já me consigo sustentar, já consigo ter tudo sozinha, vamos pôr assim, não é? Então isso ao fim e ao cabo também faz com que depois o homem esteja nesse lugar que tu disseste, tipo, ok, então o que é que eu estou aqui a fazer, não é? Tipo, qual é que é o meu papel, para onde é que eu vou, porque na realidade não há um espaço, não é? E trazer aqui, aproveitando para pôr isto, ah, tu crias vou pôr entre aspas, esses círculos de homens, não é? Para que haja esse espaço, para que vocês possam de alguma forma ter um espaço, ter algo seguro também, não é? Porque pegando na palavra da segurança, porque hoje em dia eu também sinto que a mulher quase que não quer precisar de um homem para se sentir segura. Do género, eu não preciso de ti, tipo, para estar segura, percebes? Naquela coisa eu Yeah. consigo, quando na realidade existem papéis, não é? Há papel do homem e papel da mulher, como casal ou não é? Mas tu falaste isso da segurança e eu sinto que há, enfim, isto também era outra coisa aqui gigante que eu acho para falar. Mas aproveitando isso e trazer que esses círculos, ou mesmo esses rituais que são feitos para cá, esta passagem da criança, do rapaz para o homem, também têm um bocado este objetivo de trazer um lugar para vocês, homens, terem este vosso espaço novamente. Para os homens conseguirem voltar a ser homens e que é saudável ser homens e que é bom ser homem. Uma das coisas que nós temos trabalhado muito, que eu tenho muito trabalhado nos últimos círculos e quase constantemente, e eu às vezes pensei, pá, não, isto já está a ser demais, eles querem outra coisa, mas não. Tipo, há um pedido Hum, para trabalhar a raiva e para trabalhar esta energia fulminante. E esta raiva traz verticalidade. Eu conseguir libertar a minha raiva de maneira saudável traz-me verticalidade e traz-me segurança a mim próprio e traz-me energia de fogo. E eu tenho testemunhos de muitas parceiras que, uou, tipo, que ele chegou a casa de maneira diferente, ele está diferente, sim. Sim, né? sim, porque isso depois vai E mudar o relacionamento também, não é? Quando a pessoa está com totalmente, outra energia, porque, assim. porque, porque há quase uma negação de género, não, homem, eu não posso sentir raiva, eu não posso libertar a raiva é mau, eu tenho que saber expressar a minha raiva por palavras. Ok. Não se expressa a raiva por palavras. Não se expressa a energia contida por palavras. E tu de certeza que já sentiste parecido. Não é, provavelmente não é raiva, é outro tipo de energia, mas a raiva e estas emoções são expressas pelo corpo. E é tão bonito ver homens a expressar a raiva com amor. É tão bonito ver dois homens à porrada com amor, Sim. em que expressam a sua masculinidade e a sua força, eh, falta-me tipo a sua força animal
não é? Em irmandade. Isso é. Porque achas que essa parte da irmandade também se foi perdendo? Totalmente. Não sou, não, quando, tipo, não só aquela cena das mulheres que as mulheres quando se juntam são umas falsas e são muito competitivas e não sei o quê. Nós homens também sentimos isso. Ahm, isso. E medo também de outros homens. Ok. Eu, ao princípio que fazia este trabalho, era tipo, não, era falta de confiança. Sim, eu acho que é isso que eu estava a pensar. A confiança, de alguma forma, não é fácil também de ter. Yeah, Ok. sim, mas depois chegas a um ponto, é muito bonito, porque tu já confias na essência dos homens, não é? E os homens que vão para ali, tu consegues entender perfeitamente o que é que está por detrás. E então é Olha, muito bonito e confiar nos homens. deixa-me só trazer, pedir para trazer isto, porque acho que é importante, porque a maior parte, como tu disseste, dos homens, o sexo masculino, ainda estão nesse lado de criança, não é? E muitas Hum. vezes nós mulheres achamos que nós é que temos um problema, porque numa relação aquele homem não está a corresponder e porque aquele é assim. E chega muita gente, obviamente, que o tema tu estás a dizer, já estamos a entrar nos relacionamentos, mas é inevitável porque é um tema que acho que talvez para ti também, a mim me chega, não é? Qualquer coisa começa ali, qualquer consulta, qualquer coisa, ou não tenho sorte ao amor, ou porque atrai sempre o mesmo tipo de homem, ou porque, enfim, não é? Eu essencialmente trabalho mais com a parte da mulher, e muitas vezes eu sinto que parece que nós estamos sempre em esforço de querer alguma coisa do outro lado, no sentido que, eu não entendo porque é que ele é assim, mas no fundo tenho esperança que um dia ele mude, que as coisas um dia se resolvam, quando na realidade nós se calhar nem sabemos que temos um homem em ainda estado de criança ao nosso lado e que nós se calhar não vamos conseguir salvá-lo ou fazer nada por ele. Por isso eu queria que tu trouxesses aqui, de alguma forma, características ou como é que tu identificas que o homem, o sexo masculino, isto agora começa a ser difícil, dizer homem que já afinal não é homem, que ainda está no É um rapaz, homem, sim, sim, mas é um mas homem, sim. como é que tu identificas que ainda está neste lado de criança, rapaz, na vida, vamos pôr assim. Primeiro, é dizer que nós somos seres relacionais, portanto, na verdade, quase tudo na nossa vida tem a ver com relacionamentos e com relações, não é? Nem que seja, começamos com um relacionamento comigo mesmo e depois relacionamento com outro, tudo são relações. Ahm, Depois, respondendo a essa pergunta de maneira diferente, perceber que homens e mulheres são diferentes. Eu não posso esperar de um homem a reação que uma amiga minha teria. E eu não posso esperar de uma mulher a reação que um amigo meu teria. Não é? É preciso perceber que o meu parceiro amoroso, o homem, não é a minha melhor amiga, portanto, ele não vai ouvir como a minha melhor amiga, ele não vai estar lá como a minha melhor amiga. E depois entrávamos aqui todo num livro inteiro, portanto, não vou por aí. E o inverso é a mesma coisa. Eu não posso pedir a um homem que tenha uma conversa comigo durante 2 horas ao telefone quando um homem é muito prático, não é? Ou eu não posso pedir a uma mulher, olha, vamos ali subir. Pô, isto pode acontecer, claro, os dois, mas ahm, olha, vamos comigo, vamos ali ficar no limiar da vida e da morte, vamos subir uma montanha vamos fazer escala sem corda, ou vamos fazer um desporto de alto, super mega radical ali num instantinho, bora lá. Não pode acontecer, mas não é a essência mais natural de uma mulher. Ou vamos ali os dois mandar piadas super secas a beber, que também faz parte também evoluímos. Eu não estou a dizer que beber cerveja ou beber álcool é mau, ok? Faz parte também do ser humano. Mas vamos ali mandar umas piadas secas ou tipo aquelas piadas de gajo mesmo. Não estou a dizer tóxicas, eu não estou a dizer falar mal de mulheres ou assim, Sim, mas sim, sim, sim. pá, piadas vamos fazer cenas idiotas que não faz parte da essência. Sim. Então não posso esperar do meu parceiro amoroso aquilo que eu esperaria de uma melhor amiga e vice-versa. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é preciso entender. Depois, como é que eu percebo que este homem está na essência do rapaz? Não assume responsabilidades, o problema é sempre dos outros,
Não consegue estar vertical ou não consegue estar a acolher uma emoção mais intensa da parceira. Ou seja, ele deixa-se levar facilmente, porque todos nos deixamos levar, mas deixa-se levar facilmente por triggers e traumas, não é? Que ainda não estão vistos, que estão por resolver. Tem uma dificuldade enorme em ouvir e, acima de tudo, não tem propósito nem valores definidos na vida dele. Não sabe o caminho para onde ir. E até me arrepio todo. Ahm, Ok. yeah. Então tu dirias, ou conseguirias dizer que ser um homem é o oposto disso, entre aspas, assim, com aspas, muitas aspas, Muitas aspas, sim. muitas aspas. Só para a gente não entrar no outro lado todo, O tipo, que é ser não. homem? Yeah. Sim, Mas eu acho que essencialmente ser homem é tu conseguires fazer isso tudo de uma forma, obviamente que não é, eu acredito, não é? Não é uma coisa assim, não é? Tu não passas assim de um dia para o outro, agora vou assumir aqui não. e vou trazer isso, por isso é que há esses rituais, por isso é que tudo é um processo, não é? Acaba por ser Hum. um processo, não é? Não é uma coisa linear. E deixa-me chegar aqui a outro ponto, ah, para começarmos aqui a fechar o tema, que tu falaste desses rituais, portanto, tu nos teus círculos que tu fazes só para homens, tu trazes rituais para haver esta passagem ou para iniciar este processo de. Sim, eu faço os rituais, os meus ciclos. Pá, eu posso, não é ser convencido, mas eu posso dizer que os meus círculos são muito especiais, porque enquanto a maior parte dos círculos são feitos à base de conversa, não é? De Uhum, falar, os meus círculos são práticos, são super práticos. Não quer dizer que não haja conversas, não haja partilhas, mas eles são muito à base do corpo e sentir o corpo e sentir. Porque o corpo nunca engana, não é? Eu a mente eu consigo enganar a mente, sim. mas o meu corpo não me engana. E então, os meus círculos são, cada um deles, mini rituais. Não são rituais de passagem completos, não são, porque isso ainda não os faço. Aliás, vou ter, não sei quando é que vai sair esta Não conversa, consigo dizer uma data, mas não interessa, fala sobre isso. E, mas vou ter o retiro, o meu primeiro retiro agora em setembro, no ok, final de setembro. sim, isto vai estar no ar antes de setembro. Vou ter o retiro, no final de setembro, primeiro retiro de homens, e esta vai ser a minha primeira iniciação com o Diogo, aos retiros, para um dia mais à frente eu conseguir fazer um retiro de ritual de passagem, com o ritual de passagem. Porque o ritual de passagem é uma coisa muito séria, hum, que requer um ancoramento muito grande, que requer um suporte muito grande, que nunca é feita só por uma pessoa, hum, e requer muito esse baque. Vamos ter um ritual de passagem no retiro? Vamos, não posso dizer que não. Tipo, vai acontecer. Mas eu gosto de apontar lá para a frente, tipo, e uma cena mesmo mais wow. Mas para muitos homens já vai ser. Só o facto de se inscreverem e vir ao retiro já vai ser um ritual de passagem. Sim, Porque já sim, vão sim, sair sim, completamente fora da zona de conforto. sim. Agora, eu sei que vou ter muitos homens que já vêm aos meus ciclos, se calhar há um ano, ou há um ano e meio, e que para eles vai ser tipo, casa. Tipo, estava mesmo a precisar disto. E há outros homens em que vão estar tipo, uau, tipo, estou completamente fora da minha zona de conforto. Ok. Porque já depende do trabalho que está a ser feito. Sim, porque isso lá está, é todo um processo de cada um também, não é? Porque o facto de alguém que nunca fez nada disso, nem, né, mas sente uma vontade que, ok, vou lá ver, e só o facto de se inscrever já é quase como se fosse essa passagem, não é? Tipo essa coisa de género, ok, estou a assumir alguma coisa, estou a assumir uma responsabilidade, nem que seja isso, Exatamente. não é? Que é isto, ser homem, que é estou a dar o primeiro passo e estou a assumir uma responsabilidade, portanto eu já me sinto de uma forma diferente, não é? Só por fazer isto. E queria trazer este, esta parte que acho que é polémica, como nós também estávamos a falar, e vou-te colocar isto como uma pergunta, à qual eu sei a resposta, mas eu quero que tu tragas aqui, só para nós explorarmos um bocadinho de nada isto, antes de terminar, que é, estes rituais só podem ser feitos de homem
para o homem, certo? Sim. Ninguém, como sejam terapeutas, seja o que for, ninguém pode ajudar alguém que não tenha passado por um processo, Ok. não é? E até podem acontecer, eu conheço mulheres que fazem ciclos de homens, Uhum. mas podem ir até QB, não é? Podem até certo ponto. Há um certo ponto em que tem que estar uma energia diferente para fazer essa passagem, não é? É. Tem que ser daí que eram os elders, o pessoal mais, as pessoas mais velhas, os sábios, que fazem esses rituais de passagem. Por isso é que isto para mim está a ser um ritual de passagem ainda, não É. é? E então, sem dúvida que eu primeiro tenho que passar pelo processo antes de iniciar os outros. É Eu aquela, não aquela posso, coisa vai, eu ainda não aquela fui. frase que para mim acho que é super maravilhosa, que é eu não posso levar o outro a nenhum lado onde eu nunca tive, não é? Eu não posso, não Foi é? exatamente o que eu acabei de dizer, agora começaste a falar, foi giro. Ok. Foi Então, bem giro, foi bem giro. então é um bocado isso. Como é que eu, como mulher, posso levar homens a sítios que eu nunca tive, nunca vou estar, porque não fazem parte de mim, não é? Não, eu não sinto da mesma forma, nada, não é? E isto, nós falámos um bocadinho sobre isto, eu acho que vou usar isto como uma mensagem para muita gente, porque também me chega muito isto, e a ti não sei, que nós hoje em dia temos muitas mães a criar homens, né? A criar crianças, a ter Hum, filhos e a ser mães solteiras, neste papel. E eu queria usar isto um bocadinho como uma mensagem de que, por mais que tu tenhas um problema com a pessoa que é o pai do teu filho, aqui até pode servir para os dois lados, mas eu acho que isto faz mais sentido porque eu sinto mais desta forma. O teu filho nunca fará esta passagem, até só filho homem, não é? bem, Nunca, rapaz. nunca fará esta passagem natural se ele não tiver uma presença ou uma energia masculina que o leve para isto, certo? Totalmente. Por norma, os filhos são ligados à mãe até aos 4 anos, dos 4, pelo menos devem ficar ligados mais à mãe com a mãe até aos 4 anos, depois dos 4 aos 7 começam a fazer uma espécie de uma passagem, mas continuam muito ligadas à mãe, e a partir dos sete anos é quando o pai, homem, leva o filho ao mundo, começa a mostrar o mundo ao filho. E é muito bonito quando eu ainda ontem estava a ver algumas fotos. E o meu pai fez isso por acaso, na altura a minha mãe queria alguma coisa que nos ligasse, então arranjou a pesca. Então íamos todos à pesca, por exemplo. E eu há uns tempos atrás tinha visto exatamente a mesma, o pai com um filho a pescar. Porque é uma cena de bonding dos dois. E mostrar o filho, porque olha, o que tu comes vem daqui. Sim, 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 E sim. isto custa. Sim, mas ao fim e ao cabo é permitir que os filhos criem, ou os pais criem certos rituais de ligação entre eles, não é? Deixar com que isto Totalmente. aconteça, sim. Totalmente. Porque, lá está, porque isto vai um bocadinho de encontro àquilo que tu falaste, que nós falámos no início, que é, como hoje em dia nós estamos tanto nesse estágio de que ninguém precisa de ninguém, não é? Eu sinto que existe muitas mães, e isto pode ser interpretado da maneira que quiser, mas é aquilo que eu sinto e que eu vejo. Eu nunca vi nenhum É pai, eu não verdade. conheço, provavelmente existe, eu nunca vi nenhum pai dizer assim: olha, eu não vou deixar que o meu filho esteja em contacto com a mãe. A não ser em casos extremos de Existe, mas sim. existir. Sim, existe. Aliás, estou a dizer que não conheço, mas estou a mentir. Eu conheço sim pessoas que tiraram, entre aspas, os filhos à mãe Da e mãe. foi retirado porque era uma questão de sobrevivência, não é? Era uma questão de que, mas mesmo assim eu também conheço as mesmas pessoas que ao longo do tempo foram novamente tentando e criando uma ligação àquela mãe de alguma forma, ok? Yeah. Agora, o que eu vejo mais, e tu, provavelmente toda a gente, portanto vamos ser sinceros, são mães É verdade. a privar uma criança, não é? Do pai. Do pai. E quando eu tenho um filho rapaz, não é? E existe essa necessidade de perceber que ele vai precisar de um pai, de uma energia masculina, e nem precisamos, se calhar, dizer que é um pai, não é? Porque muitas vezes podem ser circunstâncias da vida que não permitam com que haja Ser esta um avô, proteção um do pai. tio.
sim, um amigo de família, mas é muito importante que haja uma energia energia masculina. masculina, não é? Porque senão Sim. não vai haver esse elo, essa passagem, esse ritual, essas coisas todas. Todos nós, sim, todos nós precisamos de alguém a quem possamos olhar, a quem possamos, uau, tipo, eu quero ser como aquela pessoa, eu quero ter aquelas características. É muito mais fácil eu conhecer alguém, eu não lhe quero chamar herói, mas conhecer Sim, alguém que eu me reveja, não é? Que eu admire e que eu consiga, ok, eu gosto daquelas características, eu vou ter aquelas características, do que eu ter que descobrir isso por mim mesmo. Eu vou ter que descobrir a mesma por mim mesmo, porque eu vou ter que sim, as testar. Mas é sim, muito mais fácil dizer, tipo, ok, aquela pessoa já passou por aquilo, eu gosto da maneira, eu gosto onde ela está, eu gosto das características que ela tem, gosto de como ela faz as outras pessoas sentir, eu quero ir por ali. E eu sim. vou estar. Isto é o modeling, não é? PNL, tipo, eu vou modelar aquelas características em mim para eu conseguir ter aqueles objetivos. Isto é um bocadinho mais complexo que isto, mas Sim. é muito por aí. Mas é quase como teres uma referência. Yeah, Uma referência do teu semelhante, não é? Porque yeah, quando tu, como homem, tu podes admirar a tua mãe, podes admirar, mas não é a mesma coisa, porque não é um semelhante, não é? Não há a mesma. Ok. Eu acho era importante deixar isto aqui, porque eu vejo muito isto. E acho que depois isso acaba por conduzir ao crescimento da sociedade de uma forma que nós, se calhar, no futuro também não queremos, não é? Porque nós precisamos de homens. Homens no, na sua verticalidade, como tu já disseste, yeah, não é? E se eu não estou a permitir com que isto não aconteça, nós andamos sempre nisto, não é? Tipo, não há evolução, há quase yeah. um ciclo aqui a Um voltar loop. a repetir. Yeah. Ah, então acho que eu que senti que era para passar esta mensagem. Ahm, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre isto, antes de eu te colocar aqui Eu a. tinha a pergunta final, estou bem curioso o que é que me vais Estou bem perguntar. curioso. Bom, acho que vai ser super simples para ti. Então, olha, eu quero que tu, nem sei se já fizeste isto ou não, mas tu já Expectativa, deves estar, expressão. tu já deves estar habituado a falar para muita gente, mas de alguma forma, mas o que é que tu imagines mesmo que estás assim a dar uma palestra e esquecendo um bocadinho o tema que nós estamos a falar agora, o que é que tu imaginas que estás assim numa palestra e o que é que tu não poderias deixar mesmo de dizer para aquelas pessoas? Tipo, aquela mensagem que tu tinhas mesmo de passar para quem estivesse lá a ouvir-te. Por acaso passei essa mensagem no outro dia, portanto eu vou passar igual. Que é, questionem tudo o que fazem. Questionem se aquilo que dizem, aquilo que pensam, aquilo que fazem, eh, está de acordo com os vossos valores e está na direção, do vosso propósito e daquilo que vocês querem atingir. Se não sabem qual é o vosso propósito, se não sabem, se não têm objetivo ou se não têm valores, podem começar por aí. Porque eu sem bússola, como dizia o gato da Alice no País das Maravilhas, qualquer caminho serve, não é? Para onde é que queres ir? Se não sabes para onde, qualquer caminho serve. E a vida vai-te levar para qualquer caminho. Portanto, ou tu decides, ou a vida decide por ti. E então é só a partir deste questionamento constante, que cansa para caralho, mas que durante algum tempo é muito preciso, depois a vida segue com alguma naturalidade. Uh, Só assim eu me consigo tornar mais consciente, um, e evoluir, seja de que maneira for, seja nas relações, seja comigo mesmo, seja no meu propósito de vida. É isso. É isso. Concordo, subscrevo 100%. Obrigado, Joana. Correu muito Obrigada, bem. eu.